Bom dia, né, a todas e todos. Essa é a nossa segunda aula, né, de Filosofia do Direito na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né, ainda dentro do modelo híbrido. É a primeira aula que eu gravo na sexta, né? A nossa aula anterior foi gravada na quinta-feira, né? Como vocês podem notar, né, o título da aula é Filosofia do Direito para quê? O título da aula anterior era Filosofia do Direito, o que é? Mas, a bem da verdade, né, essas duas questões elas se interpenetram, né? O que é a filosofia e para que é a filosofia, né? Para antecipar uma questão, né, muitos dos meus colegas responderiam a essa questão dizendo que a filosofia do direito não serve para nada. E veja, é até bom que ela não sirva para nada, né? Justamente pelo fato de ela não ter uma utilidade, né, específica, né? Justamente pelo fato de ela atuar como espécie de coringa, né, uma espécie de carta em branco, que ela nos permite, né, por ela não se prestar a uma determinada funcionalidade, ela não tem um objetivo dentro do cronograma, dentro do currículo, né, que precisamente por causa disso ela se permite ser uma reflexão livre, né? É claro que eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, segundo a qual nós só aprendemos aquilo que é brinquedo ou ferramenta. Ou seja, a gente só aprende o que é divertido ou útil. E desculpa, né? Estudar Kant não é divertido nunca. Então tem que ter alguma utilidade, né? Não necessariamente uma utilidade pragmática, né? Não é uma utilidade profissional, né? Nessa acepção, mas, por outro lado, tem que ter algum sentido, né, no processo mesmo de formação de um futuro jurista, né, um futuro operador do direito, um futuro artesão do direito, como eu prefiro, né? Então, eu espero que ao longo dessa aula, né, essa utilidade não pragmática ela fique um pouco mais evidenciada. Eu vou recapitular algumas discussões que a gente fez na nossa aula anterior, né? A gente diferenciou entre juízos de fato e juízos de valor. E aqui eu estou trabalhando a partir de um repertório, né, que vem do neocantismo, né, quer dizer, do resgate da filosofia kantiana no século XX, e, sobretudo, de uma escola específica, que é a escola de Baden. A escola de Baden faz um resgate muito interessante, né, da filosofia do Kant, um resgate, a meu ver, mais interessante do que aquele que foi feito pela escola de Marburgo, de onde saiu um Kelsen da vida, né? E o neocantismo da escola de Baden, ele está ligado ao que a gente chama de teoria dos valores. E eles vão fazer uma distinção entre juízos de fato e juízos de valor. Quando eu digo João é um homem alto, isso é um juízo de fato. Quando eu digo João é um homem bom, isso é um juízo de valor. Se eu digo a flor é amarela, isso é um juízo de fato. Se eu digo a flor é bela, isso é um juízo de valor. O papel das ciências é propor, e aqui eu estou sendo, claro, muito esquemático, né? Mas o papel das ciências, em tese, é propor uma reflexão racional sobre juízos de fato. O papel da filosofia é propor uma reflexão racional sobre juízos de valor. Eu vou desenvolver isso um pouco mais ao longo da nossa aula de hoje. Mas se existe uma pretensão da filosofia, né, é discutir, olha, mas se eu digo, né, João é um homem bom, com qual fundamento? Qual que é a sua acepção de bom? Da mesma forma, né, se eu digo a flor é bela, né, o que você está chamando por beleza aqui? Se vocês pararem para observar, né, não é à toa que todos os textos, né, do Platão, sei lá, o Fédon, o Fedro, o Timeu, todos eles receberam subtítulos. E os subtítulos, via de regra, são valores. O Fedro ou da beleza, o Mênon ou da verdade. Então vocês percebam, né, a filosofia ela tem essa pretensão de colocar sob o crivo, né, sob a análise de uma discussão teórica, né, os nossos critérios de valoração, a maneira como nós valoramos a realidade.
vocês verão que essa percepção, né, atravessa todos os filósofos que a gente vai abordar ao longo do curso. Antígona, enfim, e até textos não filosóficos, né? A gente fala da Antígona, fala do Dante, né? Então, todos esses autores têm em comum essa pretensão de fazer um debate racional sobre determinados juízos de valor e até que ponto esses juízos eles são ou não consistentes. Mas não precisam se afligir em relação a isso, porque eu prometo que isso vai ser um pouco mais destrinchado, né? Tanto ao longo da aula de hoje quanto ao longo das nossas próximas aulas. Eu utilizei como referência, né, para essas duas aulas, 3 obras principais. 2 estão na bibliografia, propriamente. Né? A primeira é Kant e Redbruck, do dualismo ser e dever ser ao trialismo, aproximações sobre o direito e a filosofia do direito. É um texto escrito por 2 amigos, né? O professor Ricardo Henrique Carvalho Salgado, da UFMG, e o Paulo César Pinto de Oliveira, da Universidade Federal de Viçosa. Eu fui contemporâneo do Paulo César, né? Então, quer dizer, nós fizemos o mestrado e o doutorado juntos, e ele faz esse texto fazendo um diálogo com vários dos elementos que a gente vai explorar ao longo da aula de hoje. E também, né, 2 outros textos, um do meu queridíssimo professor, né, Paulo Ferreira da Cunha, filósofo do direito português, hoje, salvo engano, ministro da Corte Política lá de Portugal, um texto dele chamado Teoria do Direito e Filosofia do Direito, uma perspectiva jurídico-humanística, e o outro, um texto clássico do Norberto Bobbio, que é sobre a distinção entre filosofia do direito e teoria geral do direito. Eu sempre cobro esse texto, diga de passagem, nos concursos de monitoria da UFRJ. Né? Então, o Murilo bem sabe. Né? É um texto que eu venho cobrando há pelo menos, enfim, 3 anos. Né? Enfim, desde que eu entrei na FND, eu venho cobrando esse texto. Porque me parece que é muito, a despeito de o Bobbio trabalhar a partir de uma escola filosófica que não é necessariamente a minha, né? Bobbio é um dos grandes nomes do positivismo jurídico, mas, apesar disso, esse texto é muito didático para estabelecer essa distinção entre ciência do direito e filosofia do direito. Bom, a primeira coisa, né, que a gente precisa levar em consideração as nossas escolhas são racionais? Há uma frase do Paulo Ferreira da Cunha, nesse texto que eu indiquei, que eu acho maravilhosa. Os gostos, como dizíamos, não se discutem, mas o bom senso, ou a falta dele, tem que ser questionados. Quer dizer, a ideia, né, de que nós não podemos submeter os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas valorações ao debate racional é uma ideia que aflige muito a filosofia. Que a grande pretensão da filosofia é justamente colocar essas questões em questão, quer dizer, colocar as nossas preferências de gosto sob análise. A gente precisa dar razões, a gente precisa fundamentar as nossas opções valorativas. Né? Esse é um ponto que eu acho que é crucial e que vocês precisam levar em consideração. A filosofia ela tem essa ambição. Muitas vezes, o filósofo ele vai chegar à conclusão de que não. Muitos filósofos, adotando, por exemplo, posições relativistas ou nihilistas, vão chegar à conclusão de que todo critério de gosto é puramente subjetivo, todo critério de valor é puramente subjetivo, e a gente precisa, a partir disso, construir uma filosofia e aprender a lidar com isso. Hobbes é um grande exemplo, talvez o grande exemplo. Hobbes vai dizer, olha, todas as minhas preferências, né, morais, políticas, jurídicas, são puramente particulares, puramente privadas, então eu preciso construir uma sociedade que concilie essa constatação de que as nossas preferências são privadas com a necessidade, né, de que nós não nos matemos. Então, a figura do Leviatã, né, a figura de um contrato social surge em Hobbes precisamente de uma constatação racional a partir dos nossos valores. Com a constatação de que nossos valores eles são radicalmente irracionais e que não há diferença, né, entre um indivíduo que tem gosto por fazer o bem e ajudar os pobres e ajudar as criancinhas, e o indivíduo que tem gosto, digamos assim, né, cujo grande valor é arrancar cabeças e pendurar em postes. Né? Para Hobbes não há como dizer que uma preferência é mais ou menos racional ou mais ou menos legítima do que a outra.
Então, a tarefa da filosofia do direito, então, deve ser construir, né, uma sociedade no qual eu permita, né, equilibrar essas diferentes valorações puramente subjetivas de uma maneira que as pessoas não se matem, né, que elas não entrem em guerra civil. Essa é a perspectiva de Hobbes. Não é, por exemplo, a perspectiva de Aristóteles ou de Platão, para os quais é possível construir um valor absoluto, universal, que seja reconhecido como igualmente legítimo por todas as pessoas, e a partir desse valor eu crio uma pauta para o governo, uma pauta para a sociedade. Então, vocês vejam, são duas perspectivas absolutamente distintas, né? As duas vão ser muito bem fundamentadas na história da filosofia por vários autores, né? Vão ser muito bem sustentadas na história da filosofia por vários autores, ao fim e ao cabo, né, as duas elas caminham dentro de um mesmo debate, que é uma discussão com base na razão, né, uma tentativa de construção teórica a partir dos nossos critérios de valor, ou das nossas valorações. Murilo. Eu ia te perguntar se você chegou a projetar os slides, porque para a gente está aparecendo o PowerPoint. Não sei se é só o meu Zoom que está com esse problema. Não está aparecendo os slides para vocês, não? Não, está aparecendo, pelo menos aqui está aparecendo o PowerPoint, mas não está aparecendo a projeção. Deixa eu ver. Vou mexer nisso agora, então. Share screen. E agora? Agora está, professor. Não, maravilha. Essa questão, né, que faz da filosofia um saber que ele é metacientífico, é um saber que a gente chamaria de sapiencial, um saber prudencial. Porque o papel da filosofia não é simplesmente nos ajudar a entender o real. A filosofia ela quer nos ajudar a fazer escolhas. Veja, é uma pretensão grande, né? É por isso que o Padre Vaz, né, o grande filósofo mineiro, né, Henrique Cláudio de Lima Vaz, ele dizia que, no fundo, a filosofia é uma tentativa de conciliar a nossa liberdade, ou seja, a nossa capacidade de fazer escolhas, e a razão. Mesmo que, eventualmente, o filósofo chegue à conclusão de que essa conciliação é impossível. Mas veja, essa perspectiva também é uma leitura filosófica. A Bruna levantou a mão. Bruna? Professor, você estava falando, porque aqui, pelo menos no PowerPoint, aparece essa frase do Paulo Ferreira Cunha. É a mesma concepção que você estava falando, acho que do Kant, sobre o Hobbes, você falou sobre o Hobbes, desculpa. É que você falou que o Hobbes criou o Leviatã e que para ele não é importante se é bom ou não a concepção de valor, se é da questão de cortar um braço fora, essas coisas. É mais ou menos essa concepção do tipo, o bom senso e a falta dele tem que ser questionados, do tipo, o gosto não se discute, mas o bom senso e a falta dele, sim. Exato. O Paulo, é claro, né, um filósofo sui generis. O Paulo ele é mais ambicioso, digamos assim, do que o Hobbes. Por quê? O Paulo ele tem defendido, por exemplo, a criação de um tribunal constitucional internacional. Porque para ele existem alguns valores, embora boa parte dos nossos valores eles sejam puramente subjetivos, eles sejam relativos, para ele existem alguns valores que devem ser compartilhados por toda a humanidade, independentemente da sua cultura, do seu território, do seu momento histórico. Existem alguns valores que são absolutos e são dignos, digamos assim, da humanidade como um todo. Né? Então ele vem, nos últimos anos, defendendo a criação de um Tribunal Constitucional Internacional que force a difusão desses valores pelo mundo. Então ele é ligeiramente mais ambicioso do que o Hobbes. Né? O Hobbes vai dizer, olha, o que existe entre os diferentes povos? Né? O que existe fora do meu contrato social? É guerra. A relação entre dois estados é sempre uma relação de guerra. A relação entre dois estados é sempre uma relação de estado de natureza. Porque para ele, como não existem valores absolutos, todo valor é subjetivo e todo valor é privado, e a única coisa que a gente pode fazer, né, o máximo que a gente pode fazer, é criar instituições que impeçam que a gente se mate. Quer dizer, porque, olha, nada me daria mais prazer e mais satisfação do que arrancar a cabeça da minha vizinha e pendurar numa árvore. Isso me daria um prazer absoluto. E isso não é irracional. Isso é normal. Enfim, ninguém pode dizer que esse prazer seja um prazer menor ou menos legítimo, ou menos válido ou menos racional. Então, o Hobbes vai dizer, olha, a gente precisa criar alguns limites
para que as pessoas não se matem, apesar desses valores puramente privados, né? Mas entre os estados, o estado é esse limite, mas entre os estados, o que existe para Hobbes é sempre guerra permanente, precisamente porque não existem valores humanos propriamente dito, né? Não existem direitos humanos, uma dignidade humana universal, nada disso. O que existe é guerra por interesse. E nessa guerra por interesse tudo é válido. Vocês percebem? Essa é uma postura filosófica muito consequente. Porque, veja, é difícil eu sustentar uma postura francamente relativista, falar, não, todo valor é subjetivo, e, ao mesmo tempo, defender um paradigma de tolerância universal. Porque tolerância é um valor. Se eu digo que todo valor é subjetivo menos a tolerância, então eu já estou absolutizando pelo menos um valor, que é o valor da tolerância, vocês entendem? Hobbes não faz isso, Hobbes não compra esse perigo. Ele vai dizer, não, tudo é subjetivo mesmo. Mesmo a tolerância é um valor puramente subjetivo. Você percebe? Então, as instituições, elas não encarnam valores. O direito não encarna valor. O direito é só uma estratégia para que a gente não morra. Tranquilo? Muito abstrato? Vejam, é uma postura filosófica muito coerente, digamos assim. O Hobbes ele vai, a partir dessa leitura, né, entre uma determinada relação entre razão e valor, né, e as nossas capacidades de valorar e de fazer escolhas, ele chega a uma postura e ele vai tentar se manter coerente a ela, né, até o fim, até as suas consequências mais definitivas. Tranquilo? Professor, então essa frase do Paulo Ferreira Cunha seria filosofia como saber metafísico? Ou não? Em certo sentido, o Paulo ele tem uma visão, né? Ele tem uma crença ainda em um certo grau de valores absolutos. Ele tem um apelo, digamos assim, a uma universalidade que alguns filósofos vão descartar. Ou vão tentar reconstruir essa universalidade em outros termos, né? Se pegarem o texto dele, né, ele vai dizer, olha, para além da filosofia do direito, o que a gente tem? Direitos naturais. Ele vai, inclusive, defender uma defesa dos direitos naturais. Né? Quer dizer, você tem os direitos positivos, que são convencionados, são criados por nós aqui no nosso momento histórico específico, mas existem alguns direitos naturais que são absolutos, né? Que são dignos de toda a humanidade. Então, ele vai tentar resgatar isso. Claro que, como eu disse, né, é uma postura controversa. Alguns filósofos adotam essa postura e outros não. E a graça, na verdade, está em esforço de tentar justificar racionalmente uma postura ou outra. Tranquilo? Muito abstrato? Aí a gente volta, né, ao Gustav Redbruch, né, que é um dos grandes filósofos inspirados nessa escola de Marburgo e nessa teoria dos valores. Né? O Redbruch vai dizer o seguinte, olha, no mundo animal, o mundo da natureza, digamos assim, é um mundo marcado pela necessidade, é um mundo marcado por relações de causa e consequência, né, de causa e efeito. Então não é um mundo onde há escolha. O animal não faz escolha, o passarinho não escolhe se ele vai procriar ou não, se ele vai comer ou não. Ele age condicionado por instintos e condicionado por impulsos. Né? O mundo da cultura, o mundo humano, é o mundo das escolhas, é o mundo da liberdade. E se é o mundo das escolhas e da liberdade, é o mundo dos valores. Por quê? Porque nós sempre escolhemos a partir de determinados critérios de valoração, a partir de um determinado padrão de valoração. Percebem? Se eu escolho hoje comer um salpicão ao invés de comer um jiló, é porque eu acho que o salpicão é mais gostoso. Eu estou partindo aqui de um padrão de valoração. Se eu escolho, né, dar aula ao invés de chacinar a minha vizinha, isso também é uma escolha de valor, que eu acho que dar aula é algo mais meritório do que assassinar outra pessoa. Então, toda a nossa vida, né, ela é orientada por escolhas que são elas próprias guiadas por critérios de valoração. Toda escolha tem por trás de si mesma, né, um critério de valoração. A gente é condicionado por concepções, né, do que é o bem, do que é o belo, do que é o verdadeiro, e por aí vai. Né? Tranquilo isso? Muito abstrato, não?
Alguém? Professor, Diga. desculpa, mas assim, natureza como necessidade e cultura como liberdade, eu não entendi essa parte de cultura como liberdade. Tipo, você tem liberdade de fazer, de pensar tudo que você quiser, essas coisas, ou liberdade de escolhas nesse sentido? Não, nós temos liberdade de escolha. Eu vou dar um exemplo que ele vem do Hegel. É terrível, né? Mas o Hegel dizia o seguinte, né? O passarinho ele está preso no presente. Ele não tem nem passado nem futuro. Ele sente fome, ele come. Ele sente sede, ele bebe. Ele tem necessidade de procriar, ele procria, né? Ele não tem o mundo dele não tem temporalidade, né? Ele está preso à imediatidade do momento, para usar uma expressão bem hegeliana, né? O ser humano, né, se torna ser humano, é o que o Hegel vai dizer, né, a partir do momento em que ele difere os seus desejos, ele adia os seus desejos. Aliás, tem uma definição, a definição hegeliana de trabalho é sensacional, né, que o Freud vai incorporar depois. Né? O Hegel vai dizer: trabalho é desejo diferido, é desejo adiado. Sei lá, eu tô com fome, mas ao invés de eu comer aquele monte de semente que eu tenho ali, eu planto essas sementes que eu sei que elas vão resultar num grupo de árvores que vai me dar mais alimento do que teria se eu comesse semente crua. Percebem? Eu tô com fome, eu tenho lá uma raiz, um broto, né? Ao invés de eu comer o broto em si, eu vou plantar o broto, porque eu sei que a árvore que vai nascer desse broto vai ser muito mais interessante, muito mais salutar, vamos dizer assim, do que o broto em si mesmo, né? Então, eu faço eu postergo para o futuro a satisfação das minhas necessidades. Se eu faço isso, né, eu já saio de uma dimensão em que eu estou sempre subordinado ao presente e às minhas necessidades mais imediatas, e eu entro num campo que me permite fazer escolhas, me permite prever o futuro, né, digamos assim, né, me permite reconstruir o meu futuro. Tranquilo? Até aqui, muito abstrato. Porque aí o que acontece, né? Se a cultura, né, me permite fazer isso, então a cultura ela me coloca sempre diante da necessidade de valorar. Quer dizer, o passarinho ele olha uma semente, ele não vai se perguntar: será que essa semente é mais gostosa do que a outra? Será que vale a pena eu guardar essa semente e comer depois? Ele come e pronto. Né? Quanto mais proteína, melhor. Ou melhor, quanto mais carboidrato, melhor, né? O ser humano não, pelo contrário, ele vai começar a valorar, ele começa a estabelecer critérios de preferência, né? Você percebe? Então a nossa vida ela passa a ser orientada por critérios de preferência. E eu preciso, então, né, começar a dar razões para mim mesmo dos meus critérios de preferência. Olha, eu guardei essa semente aqui e decidi comer a outra, né? Que essa semente que eu guardei, eu sei que ela vai resultar numa árvore mais frutífera. Pode parecer, quer dizer, um tipo de escolha que no reino animal, né, no reino da necessidade, ela não existe. Você percebe? Sim? Não? Olha lá. Muito abstrato, gente. E aí, bom, se o mundo da cultura, né, se o mundo humano é um mundo necessariamente marcado, né, pela liberdade, pela necessidade de fazer escolhas, né, e pela necessidade de estabelecer juízos de valor, então a gente pode explicar as diferenças, né, entre as ciências e entre os ramos do saber de forma geral, né, a partir da relação que eles têm com valores. Como assim? Muito abstrato, né? Vou explicar um pouco melhor. O Gustav Redbruck, nesse livrinho aqui, no Filosofia do Direito, ele vai dizer o seguinte: as ciências naturais são um saber avalorativo. Eu vou explicar por quê. As ciências da cultura, ou ciências humanas, ou ciências do espírito, né, são ciências referentes a valores. A filosofia é uma ciência, ou mais do que isso, não saber, que a filosofia não é propriamente ciência, mas a filosofia é um saber valorativo. E a religião, a experiência mística, para quem crê nessas experiências, né, para quem acredita, né, a religião é um saber que se pretende superar os valores.
Como assim? O Redbrook ele vai desenvolver isso um pouco melhor. Os fenômenos naturais, eles têm causas, não motivos. O que é motivo? Motivo é uma escolha de valor. Se perguntar, qual que é o motivo pelo fato que você, Felipe, dá aula? Eu dou aula por dinheiro. Eu dou aula porque eu gosto do salário que eu recebo e me mantém vivo. Permite que eu tenha uma vida, não vou dizer uma vida confortável, mas pelo menos uma vida independente. Isso é um motivo. Um animal não tem motivo, o animal tem causa, precisamente porque ele não tem escolha. Então, se você vai analisar, por exemplo, né, por que as formigas picam os invasores? Você não vai dizer, porque as formigas escolheram picar os invasores que entraram na colmeia porque esses invasores representam uma ameaça. Não, a formiga ela está naturalmente condicionada biologicamente a picar os invasores como um mecanismo de defesa. Vocês percebem? Muito abstrato. Se você estuda, por exemplo, etologia, né, que é o estudo do comportamento animal, ninguém se pergunta qual é o motivo de, sei lá, o chimpanzé, quando está no cio, virar o traseiro para a fêmea, o traseiro vermelho para a fêmea. Você pergunta quais são as causas, não quais são os motivos. O chimpanzé não escolheu fazer isso. Ele é condicionado a fazer isso por um determinado padrão, segundo a qual, pela teoria darwinista, o chimpanzé com o traseiro mais vermelho é aquele chimpanzé com mais capacidade de gerar filhos férteis, filhos saudáveis. Então, a fêmea naturalmente será guiada a reproduzir com o chimpanzé com o traseiro mais vermelho. Veja, isso não se trata de um motivo, se trata de uma causa, não há dimensão de escolha aqui. Por essa razão, né, nós não perguntamos quais são os valores por trás, por exemplo, do comportamento de um animal. Não há valor aqui envolvido, porque não há valoração, não há escolha, então não há nenhum critério, não há nenhum juízo de finalidade no comportamento. Vocês percebem? Muito abstrato, gente. Eu vou dar um outro exemplo, né? Há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, descobriram que as focas estavam estuprando pinguins. Ou melhor, é isso mesmo. Focas estavam estuprando pinguins. É bizarro. Várias focas estavam estuprando pinguins. E houve toda uma celeuma de pessoas condenando as focas. Tipo, meu Deus, que foca terrível, né? Mas veja, o comportamento da foca não é um comportamento guiado por escolha, é um comportamento guiado por instinto. Então, aqui não há motivo, né? O cientista, né, que pretende fazer uma pesquisa no campo das ciências naturais e coloca os seus valores na frente desse tipo de observação, né, o que tenta buscar, né, uma valoração por trás da escolha da foca, ele vai estar fazendo uma espécie de antropomorfização, ele vai estar buscando, né, no animal aquilo que se espera no comportamento humano. Então, qual é a postura mais apropriada no campo das ciências humanas? Né? É um esforço, né? Claro, né? Há sempre limitações nesse sentido, né? Mas um esforço o mais possível para não valorar, para não tentar atribuir a fenômenos naturais algo que não está ali, ou seja, valoração, critério de juízo de valor. Muito abstrato. Alguém? Olá? Esse exemplo da foca é meio bizarro, né? Eu sei. Mas é só para fixar mesmo. Tranquilo? Bom. Agora, se eu vou estudar no campo das ciências da cultura, no campo das ciências humanas, no campo das ciências do espírito, né? O meu objeto, se eu trabalho com antropologia, com sociologia, com história, com direito, né? O meu objeto são ações individuais ou coletivas feitas por pessoas. Sendo assim, essas ações elas têm motivos, elas não têm causas.
Se eu vou descrever, por exemplo, por que Napoleão decidiu entrar em guerra contra a Inglaterra, eu não vou perguntar quais são os condicionamentos. Napoleão entra em guerra com a Inglaterra porque biologicamente ele está condicionado a agir dessa maneira, porque Napoleão era baixinho e as pessoas com 1,50, com base em pesquisas empíricas, têm um comportamento mais agressivo quando assumem posições de poder. Buscar esse tipo de condicionamento é justamente deixar passar o essencial, deixar passar as valorações por trás da ação, por trás da decisão de Napoleão. Vocês percebem? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, geralmente, né, pelo menos, a gente não se pergunta quais são as causas que condicionam um homem a trair a esposa, a trair a mulher. Não há causa aqui, há motivo. Aliás, se eu tento buscar causa, é justamente como uma forma de aboná-lo, né? Desresponsabilizá-lo pela ação. Não, fulano traiu a mulher, mas é porque nesse dia especificamente ele teve um pico de hormônio, ele teve um pico de testosterona que o condicionou a agir dessa forma, né? Provavelmente fulano poderia dizer isso. Não, eu traí a minha esposa, mas eu traí a minha esposa porque eu comi uva e a uva despertou em mim um pico de testosterona que me condicionou a agarrar a primeira mulher que eu vi pela frente. Veja, obviamente, né? Quer dizer, a famosa passada de pano, né? A Mila falou que agora tem medo de focas. Por causa da... veja, obviamente, o que eu devo buscar aqui são motivos, são os critérios de valoração. Vocês percebem? Quais são os valores que orientaram esse indivíduo a fazer essa escolha? Ou quais são os valores que orientaram uma determinada população a fazer essa escolha? Onde há escolha, há valoração. Entender como um indivíduo age, ou como um grupo de indivíduos age. Né? No plano da cultura, é entender quais os valores que orientam essas pessoas. Percebem? A Mila perguntou, né? Mas isso é relativamente recente, né? Porque darwinismo social, as ideias de Lombroso, perfeito. Isso buscava as causas naturais de comportamentos humanos, escolhas, né? Não, maravilha, exatamente. Se você... há um esforço no século XIX para tentar dar às ciências humanas o mesmo padrão de objetividade das ciências naturais. E né, para essas pessoas, né, para esses autores, é o caso do Lombroso, a grande estratégia para fazer isso, para conferir às ciências humanas essa objetividade da física, da biologia, da etologia, né, seria reduzir motivos a causas. Ou ainda, né, seria tentar explicar condutas humanas a partir de uma linguagem que não é uma linguagem intencional, uma linguagem volitiva, uma linguagem de opções, de desejos, né? Fulano agiu dessa maneira porque ele quis, ele agiu dessa maneira porque ele entendia que essa era a melhor estratégia nesse momento. Ele agiu dessa maneira porque a sua natureza determinava que ele... Porque o clima, ou porque são dois elementos que ele sempre usa, né? O clima, a temperatura, né? A umidade do ar. Esses elementos eles convergiriam, né? Para condicionar o indivíduo a um determinado comportamento, né? O que leva alguns autores, né? Inclusive a dizer, não, fulano se torna um agressor sexual porque o formato do crânio dele é um formato que... esse tipo de estratégia, né, foi reiteradamente assumida por determinados teóricos no fim do século XIX e no início do século XX, precisamente porque eles tentavam dar essa dimensão, dar esse rigor, com muitas aspas, né, para as ciências humanas. Eles queriam uma ciência humana absolutamente preditiva. Quer dizer, eu posso prever que, se eu uso determinado feromônio em uma formiga, essa formiga vai começar a se despedaçar, ela vai começar a arrancar as próprias patinhas. Então, eu quero fazer... Então, há uma dimensão de preditibilidade quando eu não tenho escolha, eu tenho um sistema que é de causa e efeito. Muitos teóricos eles queriam tornar as ciências humanas, né, puramente preditivas. E para torná-las puramente preditivas,
eu tento substituir, né, motivos por causa. Eu tento pensar o ser humano como um animal, entre outros, condicionado por fenômenos naturais, tal como os demais. Tranquilo? Aliás, há 2 livros, eu até separei aqui para citar, que são muito interessantes, que fazem isso ainda, né? O primeiro é um livro que eu gosto muito, apesar de tudo, chamado O Macaco Nu, do Desmond Morris. O Desmond Morris ele vai tentar explicar como várias condutas, né, ou como vários padrões culturais que nós hoje entendemos como escolhas que foram feitas ao longo da história, né? Sei lá, o casamento monogâmico, ou a própria ideia de um Estado de direito, né? Ele vai tentar explicar como essas condutas, na verdade, elas foram condicionadas biologicamente no processo de evolução do Homo sapiens. É um dos livros mais ousados que eu conheço que tentam fazer isso. Então ele vai... O Desmond Morris é um etólogo, quer dizer, ele é um pesquisador de comportamento animal, ele passou boa parte da vida estudando primatas, e ele vai tentar ler o comportamento humano como ele estudaria o comportamento de qualquer outro primata. Então ele vai dizer, não, aquilo que você acha que é uma grande escolha, eu escolhi me casar, eu escolhi não me casar, ou eu escolhi me tornar professor, ele vai tentar descrever como essas escolhas elas são guiadas por determinados impulsos animais. É um livro muito divertido. Se vocês param para pensar, é uma proposta ousada e datada. E parece bastante datada, mas isso não deixa de tornar, quer dizer, não torna a leitura menos interessante. É mais interessante do que o Gênio Egoísta, do Dawkins, né, que vai queimar no inferno já já. Dawkins é um autor que ele vai tentar fazer a mesma coisa. Né? Ele vai tentar ver os padrões de comportamento humanos como sendo padrões guiados pela luta pela sobrevivência, enfim, pela perpetuação dos nossos genes. Né? Então ele vai dizer, não, nós vivemos em um cenário de capitalismo selvagem, mas o cenário de capitalismo selvagem é um produto natural do nosso impulso, do nosso instinto genético por perpetuar, vamos dizer assim, a nossa própria linhagem em detrimento dos demais. Então, o capitalismo é absolutamente... O capitalismo concorrencial, né? O capitalismo financeiro contemporâneo é uma expressão natural, digamos assim, das causas, né, que condicionam o nosso comportamento enquanto primata. É um livro horrível, assim, horrível. Dawkins tem uns livros mais interessantes, mas esse em especial é rasteiro. O Macaco Nu é bem mais interessante, embora tenha sido escrito 60 anos antes. E há um outro autor que eu acho muito interessante, que é o Jared Diamond. Ele escreveu um livro chamado Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas, em que ele vai dizer o seguinte: a maior escolha de toda a sociedade humana, a maior escolha de toda a sociedade, e que determina todo o resto, determina a nossa religião, determina o direito, determina os padrões de organização familiar, determina tudo. A maior escolha que nós, seres humanos, fazemos é a escolha entre viver em uma sociedade agrária, uma sociedade sedentária que vive do cultivo de plantas, né, em geral de grandes fontes de carboidrato, né, como soja ou arroz, e da criação de animais em cativeiro, como vaca, boi, peru, cachorro. Cachorro era comestível em determinadas culturas, né? Lembra disso. Vaca, boi, peru, cachorro e frango, né? Ou viver em culturas de caçadores-coletores, culturas nômades, né? Culturas que ganham a vida, como os povos indígenas, matando pequenos animais da floresta e colhendo, enfim, vivendo daquilo que a terra dá, né? O Diamond vai dizer que essa grande escolha não é uma escolha. Ela é condicionada pelos recursos que o meio ambiente traz. Quer dizer, se eu vivo num território, né, no qual eu tenho o acesso a animais de grande porte que podem servir tanto como ferramenta para arar a terra, quanto como fonte de alimento. São animais de grande porte, dóceis, animais que podem se reproduzir em cativeiro, porque muitos animais, embora possam ser domesticados, em tese, eles não se reproduzem em cativeiro. Né? Se eu tenho animais de grande porte que podem ser reproduzidos em larga escala em cativeiro, né? E que podem servir tanto como fonte de alimento,
quanto como força de trabalho, então eu naturalmente vou escolher viver em uma sociedade sedentária. E a partir disso eu tenho várias questões. Uma sociedade sedentária, ela vai implicar casamentos monogâmicos. Uma sociedade sedentária, ela vai implicar a criação de forças militares, de forças armadas para preservar o território. Ela vai delimitar uma estratificação social, aqueles que governam, aqueles que guerreiam, aqueles que plantam, aqueles que caçam, né? Uma sociedade sedentária, ela vai necessitar da criação de um Estado. Já uma sociedade que não tem acesso a animais de grande porte, né? O vivo da caça de pequenos animais, era o caso da América Latina, né? Da América do Sul, melhor dizendo, né? A época, né, de 1400, 1500. Então, isso vai me direcionar necessariamente à construção de uma sociedade de caçadores-coletores, que é uma sociedade sem Estado. E sem, enfim, onde o casamento monogâmico não existe, né? Serão uniões poligâmicas, né? Você não vai ter a necessidade de estratificar a sociedade, né? De distribuir funções diferentes entre os diferentes indivíduos na sociedade. Então, o Daimon, ele vai dizer que no fundo, aquilo que a gente acha, né, que é as grandes escolhas civilizacionais, né, que nós fazemos, que os povos fazem ao longo do tempo, são condicionadas pelo ambiente. É um livro muito legal. Eu tenho diferenças em relação à argumentação dele, né? Eu tenho diferenças em relação à argumentação dele, mas, sem sombra de dúvida, acho que é uma das tentativas mais ousadas e muito mais inteligente, né, diga de passagem, do que o Dawkins, né? Muito mais inteligente para tentar traduzir as nossas ações, né, em causas condicionadas por impulsos biológicos, enfim, por impulsos naturais. A Mila comentou aqui, né? Felipe, para de falar de bicho, em nome de Jesus, coitado do cachorro, vou terminar a aula com... Ai, meu Deus. Mas veja, é sério, você pega, por exemplo, a sociedade asteca, os astecas, eles tinham o cachorro como fonte de alimento, né? Os maias não precisavam, porque eles tinham a lhama, né? Como fonte de alimento e trabalho, né? Os astecas não. Então você tem o quê? Você tem peru e cachorro, realmente como fonte de proteína, como reserva de proteína, né? O Dawkins, ele vai dizer a grande diferença entre as civilizações, né, entre as diferentes civilizações no globo, entre as civilizações que são de caçadores-coletores, né, como o Tupi-Guarani, e as civilizações que elas são sedentárias, como a civilização asteca e maia, umas não têm grandes fontes de reserva de proteína, elas não podem criar animais em cativeiro para consumo, e outras podem. E sempre que o ser humano teve a opção, vamos dizer assim, né, de criar animais em cativeiro para consumir, mesmo que esse animal seja cachorro, ele o fez. É mais ou menos isso que o Daimon, ele vai dizer, né? Então, não se trata de fato de uma escolha. Então, as diferenças entre as culturas e a maneira como as culturas se desenham, né, ela é toda biologicamente condicionada. É um pouco a ideia dele. Tranquilo, gente? Muito maluco? Mesmo? Estão caladinhos? Bom, no caso, mas partindo do pressuposto, né, de que eu não posso deixar de lado, né, as escolhas que os indivíduos fazem para eu pensar o plano da cultura. Então, por conseguinte, né, as ciências da cultura, alguém que se envereda pela ciência da cultura, deve sempre considerar o juízo de valor que guiam os atores envolvidos. Eu não posso entender, sei lá, por que é que Deodoro da Fonseca optou por dar o golpe republicano, né, digamos assim, né, optou por instituir a república no Brasil, né, e expulsar a família imperial, se eu penso Deodoro da Fonseca simplesmente como um ser, né, guiado por condicionamentos naturais, e eu não entendo que ele é um indivíduo que faz escolhas, e escolhas que são orientadas por valores. Vocês percebem? Eu não consigo compreender efetivamente, não consigo fazer uma descrição minimamente objetiva, né, de qualquer realidade humana sem levar em consideração os valores envolvidos.
Isso vai ter um impacto grande quando a gente falar da ciência do direito propriamente, né? Aqui eu coloquei uma referência a uma série que eu amo. A primeira temporada é maravilhosa e todas as demais são lixo, que é Westworld. Que a primeira temporada de Westworld é justamente esse processo, né? É de como dar a um robô autoconsciência. Mas para o robô ter autoconsciência, ele precisa deixar de ver as próprias ações, né, como condicionadas por causas externas, e ele passa a ver a si mesmo como a causa das suas ações. Ou seja, não é mais causa, é motivo. Ele passa a ter motivos para as ações, ele passa a ter vida interior. E à medida que ele tem vida interior, ele faz valorações. Ele traz, enfim, valores, né? E o processo que vai levando, né, a personagem principal, né, de um pedaço de metal, né, condicionado por, enfim, circuitos elétricos, para um indivíduo dotado de valoração, é lindo, é absolutamente lindo, né? E culmina com ela decidindo matar, estou dando um spoiler mais que se dane, culmina com ela decidindo matar o seu criador, esse ato de escolha suprema, né? Eu vou matar o meu criador, e a partir do momento que eu mato o meu criador, eu não tenho mais causa anterior a mim, né? As minhas ações, elas são puramente livres, né? Elas são escolhas livres, e sendo escolhas livres, elas são escolhas que me exigem um nível de responsabilidade, né? Me exigem um nível de critério de valor. Tranquilo. Não me odeiem, gente. Eu sempre dou spoiler de coisas, né? Há um livro que eu gosto muito também, né? Que é o da Camille Paglia, chamado Personas Sexuais, em que ela vai tentar conciliar essas duas posições. Ela vai dizer, olha, o ser humano é ao mesmo tempo cultura e natureza. O ser humano ele é guiado por instintos, mas ao mesmo tempo, a partir desses instintos, ele faz escolhas racionais a partir de critérios de valor, né? Em tese, é um livro sobre história da arte. Por isso chama Arte e Decadência, de Nefertiti a Emily Dickinson, né? O subtítulo. Mas, na prática, é um livro sobre tudo. Ela faz ela começa com um longo introito justamente sobre essa tensão entre cultura e natureza, e sobre como o ser humano ele está preso entre essas duas coisas, né? Por um lado, nós somos seres livres, mas por outro lado, nós somos animais, né? E, enquanto animais, nós estamos sujeitos a uma série de condicionamentos, né? Variações hormonais, né? Uma pessoa com, enfim, uma pessoa que está com os hormônios, enfim, está com problema na tireoide, digamos assim, né? Por exemplo, né? O comportamento dela vai oscilar, né? Em parte, né? Eu tenho uma dimensão de escolha, mas em parte eu tenho também uma dimensão de condicionamento biológico. Então ela vai tentar fazer uma análise um pouco mais nuançada disso. Então, só para vocês verem que essas distinções, né, de ciências da natureza, como ciência que trata de ações que são condicionadas, né, e ciências da cultura, como ciências que tratam de escolhas que são orientadas por valores, essa é uma distinção que ela vem sendo sempre questionada, né? Às vezes com mais fundamento, no caso de uma Camille Paglia, e às vezes sem fundamento nenhum, no caso de um imbecil do Richard Dawkins. Tranquilo? Bom, e aí vem a filosofia. O papel da filosofia não é simplesmente entender quais os valores que um indivíduo encampou, quais são os valores que orientaram o indivíduo, quais são os valores que orientaram Napoleão, voltando ao caso de Napoleão, ou melhor, pegando um exemplo mais extremo, quais são os valores que orientaram Adolf Hitler quando Hitler decidiu invadir a Polônia. Tem aqui uma dimensão de valor. Para o historiador, ou para o sociólogo, para o antropólogo, basta compreender quais são os valores que, de fato, quais são os fins, né? Quais são os motivos que guiaram aquele indivíduo. Para o filósofo, não. O filósofo vai se perguntar, esses valores, eles são valorosos? Esses valores, eles se sustentam? Esses valores, eles são racionais? E aí a gente tem as 3 grandes respostas da filosofia, né? Alguns filósofos, é o caso do Hobbes, né, que eu citei mais cedo, vão entender que todo valor é sempre subjetivo, então não dá para dizer que um valor é melhor do que o outro, não dá para dizer, né, que os valores encampados pela Alemanha nazista são piores que os valores encampados pelo Brasil contemporâneo, eu não tenho critério para fazer isso, porque os valores eles são sempre subjetivos. Há aqueles autores, né, que vão argumentar
que os valores eles são objetivos, eu posso, por meio da razão ou de qualquer outro instrumento, ao deduzir quais os valores deveriam guiar os seres humanos sempre. Então, eu posso dizer, olha, a Alemanha nazista não se aproxima a contento desses valores humanos racionais e universais. É por isso que eu posso julgá-la e dizer que ela, na verdade, é um crime contra a humanidade à luz desses valores universais. E eu posso dizer que não existem nem valores subjetivos e nem valores objetivos puramente, mas todo valor é intersubjetivo. Os valores eles são construções históricas a partir de tradições humanas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o valor ele não é puramente subjetivo. Os meus valores são os valores da cultura na qual eu me insiro. Essas talvez sejam as 3 grandes respostas, ou as 3 grandes soluções que a filosofia dá para essa relação entre razão e valor. A primeira resposta, né, que os valores são puramente subjetivos, é a resposta do relativismo moral e é também a resposta do positivismo. Todo positivista, ele é, em certo sentido, subjetivista. Kelsen é o grande exemplo disso. Kelsen vai dizer, por que a gente precisa de uma ciência do direito livre dessas fantasias metafísicas, né, sobre justiça, bem comum? Por que a gente precisa de uma ciência do direito livre disso? Porque toda concepção de justiça, de bem e de bem comum é relativa. Então, para que o direito seja uma ciência, o direito ele precisa se livrar disso. No direito, quem acredita que os valores são objetivos? Jusnaturalistas. Todo jusnaturalista ele vai acreditar que existe uma concepção objetiva, universal de justiça, ainda que essa concepção ela possa se manifestar em tempos diferentes, de formas diferentes. É a resposta clássica de Tomás de Aquino, né? Mas existe uma concepção, uma ideia, um ideal universal de justiça, e eu posso, se eu posso falar em direitos humanos e dizer, por exemplo, o direito positivo da Alemanha nazista não observa os direitos humanos deduzidos pela razão. Se eu posso fazer isso, é porque eu acredito que a ideia de justiça é uma ideia racional, é uma ideia que ela pode ser deduzida pela razão. E há aqueles autores que vão dizer, olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, digamos assim, né? O que eu posso dizer como é que eu vou dizer? O que eu posso dizer a Alemanha nazista, para voltar ainda a esse exemplo, ela é a expressão de uma determinada, ou não é, né? Ou não é a expressão de um determinado senso de justiça compartilhado por uma comunidade, no caso a comunidade alemã ou a comunidade europeia, e que se desenvolveu ao longo dos anos, né, e ao longo das gerações. Existe um esforço coletivo de cada população de criar os seus próprios critérios de valoração, que não são arbitrários, são critérios que estão ligados à história, às lutas, os enfrentamentos e as transformações que esse próprio povo atravessa ao longo do tempo. Tranquilo. É a postura do culturalismo jurídico, por exemplo. Deixa eu ver. A Mila comentou, né? Diga. Você poderia retornar nesse intersubjetivo? Eles acreditam que são construções... Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu me perdi aqui, até no meu caderno. Mas que eles acreditam que são construções históricas que se desenvolvem e guiam as atitudes humanas, é isso? Tipo, enraizados na sociedade, e aí dentro da sociedade nós acabamos seguindo com isso? E qual é a escola que acredita nisso? A principal escola no direito que vai defender essa postura é o justculturalismo. O que eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, os nossos valores, eles são culturais. Os nossos valores são os valores da nossa tradição. Eu sempre penso a partir de um conjunto, né, de um repertório de crenças, de categorias, de concepções do que é o bom, do que é o mal, do que é o verdadeiro, do que é o inverídico, né? Que são transmitidas para mim de geração em geração, são transmitidas pelas gerações passadas. Eu não posso fugir disso, não tem como eu escapar disso. Eu sempre sou, em certo sentido, um reflexo do meu tempo e um reflexo da minha cultura, um reflexo das concepções compartilhadas pelo meu povo. É uma espécie de grande trabalho comum. Muito abstrato? Não, deu para entender perfeitamente. Obrigada.
vou dar um exemplo simples, né? Vamos pegar essa estátua aberrante, né? Ridícula. Coloquei aqui uma imagem dela. A gente pega essa estátua bizarra que copia lá o touro de Wall Street, mas coloca o touro de Wall Street no meio de São Paulo, né? Para quem acredita que os valores são puramente subjetivos, a pessoa vai dizer, olha, esse touro é feio e ridículo para você, mas pode ser lindo para o Bolsonaro ou para os Faria Limers, né, que ficam transitando lá pelo centro de São Paulo. Cada concepção do que é belo e do que é feio é relativa e puramente subjetiva. Tem gente que vai achar esse touro maravilhoso. Para alguém que acredita que os valores eles são objetivos, a pessoa vai dizer, não, esse touro ele atenta a qualquer concepção de bom gosto, porque, enfim, isso e aquilo. Quer dizer, ele traduz uma determinada concepção irracional, né, do que seria poder e por aí vai. E para quem entende que essa concepção, na verdade, é intersubjetiva, a pessoa vai dizer, olha, se você estivesse, né, em Manhattan, entre aquelas pessoas ultracapitalistas, esse touro ele poderia representar naquela cultura específica, naquela comunidade específica, algo que pode ser reconhecido como belo, mas na cultura brasileira ele destoa, ele parece brega, cafona e aberrante, e a cara do governo, pelo fato de que, então vocês percebam, né, a argumentação dos filósofos que entendem que os nossos valores eles são produtos da história e produtos da cultura, ela sempre parte desse mesmo repertório, desse mesmo referencial. Ora, isso não, esse touro, por exemplo, ele não se adequa, ele não se ajusta aos valores da nossa tradição. Muito abstrato. Ainda que, eventualmente, outra tradição pudesse achar isso bonito. Tranquilo, gente? A Mila comentou aqui, né? Eu entendi que é preciso que sejam analisados os motivos do objeto de estudo, e não as causas, em termos de ciências humanas. Mas me pergunto se não seria tão importante quanto analisar os valores de quem analisa. Acho que, tendo em vista que viemos dessa tentativa de criar uma ciência humana com baliza da ciência natural, a impessoalidade, a neutralidade só uma premissa falsa. Sim, e na verdade é um dos argumentos que a filosofia vai dizer, né? Porque ela vai dizer, olha, todo cientista, inclusive os cientistas naturais, eles também atuam orientados por valores, né? Uma determinada concepção de bem, de objetividade, de neutralidade. Há por trás da atividade do cientista, né, uma série de juízos de valor, né? Então a gente tem também todo um questionamento, né, sobre até que ponto é possível fazer uma ciência isenta de valoração, né? Mas quem vai fazer essa discussão? Quem vai fazer essa discussão é justamente a filosofia. A partir do momento, né, em que o cientista, mesmo o cientista natural, entra em crise existencial e começa a se perguntar, meu Deus, quais são os valores realmente que orientam a minha atuação? Einstein, por exemplo, depois da bomba atômica, ele diz, nossa, onde foi que eu errei, né? Por que a minha busca pela fissão nuclear e pela construção de um conhecimento objetivo sobre a realidade atômica e subatômica levou a um desastre como o de Hiroshima e Nagasaki? A partir do momento em que ele começa a se perguntar sobre os valores por trás da atividade científica, ele está fazendo filosofia, no caso, filosofia da ciência. Tranquilo? Ele está valorando, né? Muito abstrato, gente. Aí, só para fechar esse ponto, né? Eu adoro essa imagem do touro, gente. É sensacional. Só para fechar esse ponto, né? O Redbrook, ele ainda vai dizer que existe um conhecimento que pretende estar acima da filosofia, né? Ele não é valorativo, ele é transvalorativo, ele está acima dos valores, que é o conhecimento religioso, né? O grande exemplo que a gente pode dar, né? Enfim, tem uma passagem bíblica que ela diz o seguinte, né? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus destinos. Quer dizer, as ações de Deus, elas são incompreensíveis, elas são inescrutáveis. Então, eu não posso avaliá-las com base nos meus padrões de moralidade ou nos meus critérios de valoração, né? Os desígnios de Deus, eles escapam, né,
de qualquer critério, de juízo de valor que nós, réis mortais, possamos construir. Por isso a experiência mística, né, a experiência do sagrado, de contato com Deus, com as divindades, ela pressupõe uma compreensão que está acima do bem e do mal. Eu vou dar um exemplo que eu acho maravilhoso, maravilhoso, de um filme chamado A Árvore da Vida. Eu detesto o diretor de A Árvore da Vida, que é o Terence Malick. Acho ele terrível, pedante. Boa parte dos filmes dele eu acho horrorosos. Mas A Árvore da Vida eu acho um filme sensacional. Há uma cena que eu acho muito emblemática em que uma mãe, o filme ele basicamente é uma releitura do livro de Jó. E nessa cena uma mãe acaba de perder o filho e ela pergunta para Deus: onde você estava quando meu filho morreu? Quer dizer, ele condena a negligência, a partir dos seus critérios de valor, ela condena a negligência de Deus que deixou o filho dela morrer. E aí, o filme, né? Deus, obviamente, não responde diretamente, né, mas o filme corta para uma cena de 10 minutos sobre a criação do universo. Por quê? É como se Deus respondesse e dissesse: olha, né, o processo de criação do universo e de desenvolvimento da vida e de desenvolvimento da humanidade, né, está para muito além da sua compreensão. Os meus desígnios, eles não podem ser lidos na sua chave, nos seus critérios de valor. Tranquilo? Mesmo? Só para voltar à discussão, né, em relação à filosofia, eu vou dar um outro exemplo que eu gosto, né? Se você pergunta a diferença entre ciências da cultura, né, ou ciências humanas e filosofia, e vejam, estou aqui colocando uma diferença. Filosofia não se confunde com ciências humanas. Se você pergunta para um historiador da arte, um cara das ciências humanas, né, sobre, né, as diferentes concepções, né, de arte ao longo da história, ou sei lá, ao longo da história do Ocidente, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tentar entender qual era a concepção de beleza e de valor, de gosto, né, que orientava a arte renascentista? Qual era a concepção de gosto que orientava a arte barroca? Qual era a concepção de gosto que orientava a arte romântica? Qual era a concepção de gosto que orientava a arte medieval? Eu entender um artista ou entender a arte de um período pressupõe entender os critérios de valor que orientam essa arte. Eu não posso simplesmente fazer uma análise estruturalista da obra, né? Eu vou pegar um quadro e vou descrever objetivamente o quadro, como eu descreveria o comportamento de um animal. Eu preciso entender quais os valores por trás da confecção daquele quadro. Quais são os motivos por trás da confecção daquele quadro? Qual é a concepção de gosto, de beleza que orienta a concepção daquele quadro? Senão eu não entendi o quadro. Uma descrição pura do quadro não me ajuda a entender o quadro, porque o quadro não é um quadro em si mesmo. Quer dizer, o quadro ele é a expressão de um conjunto de valores. É diferente se eu descrevo o comportamento de uma formiga. Eu não vou olhar para o comportamento de uma formiga. Ah, a formiga ela cortou a folha porque ela está vivendo um momento maneirista, ela está vivendo um momento rococó. É por isso que ela cortou a folha com esses padrões quadriculados, né? Não é uma pergunta que se faça no campo das ciências naturais, mas é uma pergunta que um historiador da arte precisa fazer. Agora, se eu estou na filosofia, sei lá, na filosofia da arte, né, que a gente chama também de estética, a pergunta não é simplesmente qual é a concepção de beleza de um Matisse, ou de um Chagall, ou de um Kandinsky, ou de um Picasso. A pergunta é: essa concepção de beleza é bela? Essa concepção de beleza, ela traduz um valor universal? É possível buscar um valor universal por trás dela? E se não é possível, qual é a consequência disso? Percebem? Essa é a pergunta filosófica por excelência. O filósofo está pouco preocupado em entender, quer dizer, ele está preocupado também, né? Mas ele o objetivo final dele não é entender qual era a concepção de beleza do Picasso. É entender se essa concepção de beleza ela traduz uma concepção universal de beleza. Caso traduza, que concepção é? E caso não traduza, o que eu faço com essa constatação? Tudo é permitido? Toda obra de arte é igualmente bonita ou igualmente feia? Vocês percebem? Essa é uma pergunta típica da filosofia da arte. Tranquilo. Olá?
Tranquilo, professor. Bom, agora a gente chega no direito. O que a ciência do direito, né, ela vai fazer? Se eu quero compreender um ordenamento jurídico, eu não posso simplesmente descrever sistematicamente como as normas desse comportamento jurídico se organizam. Essa crítica que o Redbrook vai fazer ao Kelsen. Ele vai dizer, uma pessoa que entende a estrutura do texto da lei não entende a lei. Por quê? Porque não basta o texto da lei. Eu tenho que entender quais são os valores culturais que estão por trás desse texto e que condicionam tanto a criação dessa lei quanto a sua aplicação. Eu vou dar 2 exemplos, né? Primeiro, não basta para eu entender o direito islâmico eu ler a Sharia. Eu preciso entender a cultura islâmica e como a Sharia se insere na cultura islâmica. Antigamente, né, havia livros de direito comparado que eram horríveis, horríveis. Pegue um livro de direito comparado de 40 ou 50 anos atrás. Eram muito ruins. Por quê? O que esses livros faziam? Vamos comparar o direito civil sueco e o direito civil, sei lá, de camaronês. Ele abria o Código Civil sueco, abria o Código Civil camaronês e ficava comparando artigo por artigo. Há vários livros. Acho que não é à toa que a disciplina de direito comparado desapareceu de boa parte das faculdades, porque ela era realmente muito mal dada, que ela era muito mal pensada. Por quê? Porque ela tinha uma perspectiva que era uma perspectiva positivista, ou seja, uma perspectiva manca de como entender o direito. Eu não posso compreender as diferenças, né, entre o direito civil sueco e o direito civil de Camarões se eu não entendo os valores por trás de cada uma dessas culturas. E como essas normas, né, a leitura dessas normas, ela é condicionada por esses valores. E, em especial, pela concepção que cada uma dessas culturas tem justiça. Eu vou dar um outro exemplo. O Código Civil japonês. É sabido, né? Vocês seguramente já viram isso, que o Código Civil japonês ele foi fortemente influenciado pelo BGB alemão, pelo Código Civil alemão, né? Isso não significa... Aí, se eu faço uma leitura puramente positivista, eu abro o Código Civil japonês e abro o Código Civil alemão, né? O BGB alemão, eu vou dizer, nossa, são iguais. Isso significa que o direito alemão e o direito japonês são idênticos. O Redbrook vai dizer, isso é uma mentira. Mas o que me ajuda a entender que isso é uma mentira? Eu só vou compreender, de fato, né, o erro, né, do positivista no direito comparado se eu entender que, para além do texto, existe uma rede de valores, um conjunto de fins que orientam a leitura desse texto. Vocês percebem? Então, a análise do direito, da ciência do direito, né, é sempre uma análise referente a valores. Eu não compreendo o direito brasileiro lendo simplesmente as normas do direito brasileiro. Até porque, né, no Brasil, a gente tem uma questão muito interessante, né, porque a lei às vezes pega, né, igual gripe. Né? Já ouviram essa expressão? No Brasil, a lei é igual gripe. Às vezes pega. Tem muitas normas que são positivadas e que, não obstante, não são cumpridas. Elas são feitas para não serem cumpridas. Né? Então, a leitura crua da norma, sem entender os valores que a orientam, né, é uma incompreensão da norma. Veja, se eu tento ler a norma como um cientista natural observa uma relação de causa e efeito, né, o que o Kelsen vai trocar por uma relação de imputação, sem entender essa dimensão que o Redbrook está chamando, né, que é a dimensão dos valores e a dimensão dos motivos, eu não vou, de fato, compreender a norma. Não há como compreender a norma sem apelar para esses valores que a orientam, esses valores culturais que a orientam. Ou então, sei lá, né, os Estados Unidos têm um aspecto também muito interessante, né, porque o indivíduo só se torna cidadão quando ele processa alguém. Né? Não basta, para você ser cidadão, não basta que você vote e seja votado. Né? Você tem que ser jurado e processar alguém. Uma cultura orientada assim, uma cultura jurídica orientada assim, ela tem valores distintos de uma cultura como a brasileira, onde a gente trabalha dentro de um ritmo de salve-se quem puder. Vocês percebem? Sim? Não? Há 2 livros que eu acho... Aliás, eu vou dar vou dar um exemplo extraído do direito norte-americano. Depois, a Constituição norte-americana, né, prevê
que todos os cidadãos são iguais, né? Todos os cidadãos nascidos, né, nos Estados Unidos ou naturalizados norte-americanos são livres e iguais. O problema é que muitos estados norte-americanos, né, quando a Constituição foi promulgada, eram ainda profundamente racistas. Então, na década de 1890, salvo engano, na década de 1890, fim do século XIX, há uma decisão muito emblemática da Suprema Corte norte-americana, dentro de um cenário, né, orientado por valores profundamente racistas. Essa decisão ela é conhecida como Plessy versus Ferguson. É uma decisão que ela vai dizer que, olha, embora os cidadãos sejam todos livres e iguais, eles podem ser separados. Plessy versus Ferguson, ela referenda, né, aquilo que a gente chama de doutrina separados, mas iguais, que vai vigorar nos Estados Unidos até a década de 50, né, do século XX, e que diz, basicamente, que negros devem, né, beber em bebedouros distintos de brancos, frequentar escolas distintas, se assentar, né, em vagões, né, de trem ou de, enfim, assentos de ônibus separados, né? Veja, é o mesmo texto constitucional, mas Plessy versus Ferguson vai ler esse texto, essa decisão, né, vai ler esse texto constitucional à luz de uma série de valores, né, pautados pela supremacia branca, que ela vai entender que uma distinção racial, né, que impeça, por exemplo, pessoas negras frequentem certas escolas ou certos espaços, certos estabelecimentos comerciais, não viola a igualdade e a liberdade prevista no texto legal. Só na década de 50, né, é que a própria Suprema Corte norte-americana, no caso da Linda Brown, né, Plessy versus Ferguson, na verdade, foi um caso exatamente assim, né? Um homem negro que foi preso ao se assentar em um vagão de trem restrito a pessoas brancas. Então, houve todo um debate judicial, né, sobre como ler o texto positivo da Constituição norte-americana, ao mesmo tempo adaptando esse texto a uma cultura que admite a segregação racial. Por outro lado, né, na década de 50, em que há toda uma mudança cultural, começa a haver toda uma mudança cultural advinda, né, da luta pelos direitos, da luta por direitos civis, advinda da Segunda Guerra Mundial e da presença, né, de soldados negros na Segunda Guerra Mundial, advinda de uma certa pressão internacional e da tentativa de manter a imagem dos Estados Unidos, né, como a terra das oportunidades em uma luta contra, né, o avanço do comunismo. Então, há toda uma mudança cultural que vai fazer com que a Suprema Corte leia a mesma norma a partir de outros valores. A Suprema Corte vai dizer que qualquer medida de segregação ou de apartheid racial ela é inconstitucional porque viola esse princípio da igualdade e da liberdade, né? Vai ler o mesmo texto, mas a partir de uma outra chave valorativa, né? E aí o caso emblemático é o dessa menina, né, da Linda Brown, que é uma criança negra cujos pais pleiteiam, né, que ela frequente uma escola que até então era uma escola segregada, uma escola que não admitia a entrada de crianças brancas. Então, veja, o mesmo texto normativo pode ser entendido, né, a partir de sentidos muito diversos, dependendo da chave, dependendo dos critérios de valoração que norteiam a conduta daqueles julgadores, né, daquela sociedade como um todo, né? Tranquilo? Sim? Não? Eu vou dar dois exemplos que eu amo, dois exemplos que eu gosto muito de teóricos que vão tentar pensar a ciência do direito como uma ciência referente a valores, né? O primeiro é um livro famoso do Vicente Hall, chamado O Direito e a Vida dos Direitos. É um livro muito interessante, porque ele traz um estudo que a gente poderia chamar, né, de direito comparado, mas é um estudo que ele não vai simplesmente pegar o código, sei lá, ele não vai pegar a Sharia e comparar a Sharia com a Constituição brasileira. É um estudo que ele vai tentar entender como o direito reflete os valores de um determinado povo e como, então, pensar o direito a partir disso. Então, ele faz esse vínculo entre o texto e o contexto, né, digamos.
E um outro livro, né, um livro bem mais recente, do queridíssimo professor Antônio Manuel Espanha, que faleceu ano passado, chamado Caleidoscópio do Direito, que também vai fazer toda uma análise, né, pós-positivista, digamos assim, né, da ciência do direito, levando isso em consideração, né, levando essa articulação entre a norma e o valor. Tranquilo? A filosofia do direito é um pouco mais ambiciosa do que isso, digamos assim, né? A preocupação da filosofia do direito não é produzir um conhecimento referente a valores, é produzir um conhecimento valorativo. A filosofia do direito não vai perguntar só qual é a concepção de justiça do direito brasileiro, ou qual é a concepção de justiça do direito islâmico. Ela vai perguntar qual é a concepção mais justa de justiça. Será que a concepção de justiça do direito islâmico se aproxima mais de um ideal de justiça do que a concepção de justiça do direito brasileiro? Será que eu posso construir um padrão, um paradigma que me permita, né, escolher entre ordenamentos jurídicos, né, ou entre ações, e definir, olha, essa concepção é objetivamente, ela é racionalmente mais justa, e essa concepção é racionalmente menos justa? Eu posso escalonar diferentes ordenamentos jurídicos a partir de um ideal de justiça, e se eu não posso, é a resposta do Hobbes, por exemplo, qual é a consequência disso? Qual é o efeito disso, né? Há dois grandes valores, eu diria, na verdade, que informam, né, a filosofia do direito. Um é a justiça. E daí a gente tem, né, um dos grandes braços, né, da filosofia do direito é a teoria da justiça. E o outro valor é a verdade na ciência do direito. Então, a filosofia do direito ela sempre atua, né, com uma meta-ciência do direito, como um conhecimento que vai refletir sobre os pressupostos da ciência do direito, as concepções de verdade da ciência do direito. Então, por exemplo, né, todo esse introito que eu fiz aqui debatendo sobre uma ciência do direito positivista, uma ciência do direito pós-positivista, uma ciência do direito que considera valores, uma ciência que não considera. Isso é filosofia do direito. Estou realmente fazendo uma espécie de teoria do conhecimento jurídico. Tranquilo? Gosto de dizer que as duas grandes perguntas, né, da filosofia do direito são essa. As nossas concepções de justiça são justas? E as nossas concepções de verdade, o que é a verdade dentro da ciência do direito, né, elas são verdadeiras? Eu separei aqui um exemplo, é um exemplo muito bobo, e só realmente para fechar a aula, eu peço que me perdoem, assim, é uma besteira, mas tem uma série que eu amo de paixão, chamada Medium. Medium é uma série muito boba, mas que eu acho sensacional, mesmo assim, que é sobre um promotor de justiça que, para ajudá-lo a desvendar casos no seu trabalho, né, casos de homicídio, né, no caso, na maior parte do tempo, ele contrata uma vidente, ele contrata uma médium. A médium tem sonhos com os casos, né, e ele vai desvendando os homicídios com base nos sonhos dela. E tem um episódio que eu acho muito interessante, realmente muito divertido, em que a médium, né, ela descobre nos seus sonhos que um determinado sujeito matou a esposa. Mas ela sonha também que esse sujeito, caso ele fique livre, ele vai salvar, ele é piloto de avião, ele vai impedir, ou engenheiro, sabe lá Deus, não, acho que era piloto. Ele é piloto de avião e ele vai impedir a queda de um avião. Ele vai impedir que 100 pessoas morram. Algum tempo depois. E ela, o episódio inteiro, né, ela fica consumida por essa dúvida. O que é mais justo? Eu prender esse indivíduo, né, mandar esse indivíduo para a cadeia pelo crime que ele cometeu, ou permitir que ele fique solto, vou deixar de contar o sonho que eu tive, permitir que ele fique solto, porque eu sei que ele, em liberdade, né, vai salvar, sei lá, 200, 300 pessoas na queda de um avião. Essa pode parecer uma discussão besta, mas é uma discussão tipicamente filosófica, precisamente porque envolve uma escolha de valor, né? E aqui, no caso, uma escolha muito, muito nítida dentro da filosofia, né? Entre uma ética baseada em princípios, né? O que a gente poderia chamar, né, de uma ética da convicção, uma ética kantiana, digamos assim, e uma ética baseada nos resultados, né? Uma ética da responsabilidade. Uma pessoa que comete um crime, ela deve necessariamente ser presa, ainda que essa mesma pessoa vá trazer, em termos globais, né, um benefício maior para a humanidade, salvando 200, 300 vidas, né?
é uma discussão tipicamente filosófica, uma discussão que atravessa os debates filosóficos. Não? O que é mais justo nesse cenário? Né? E é uma discussão, como vocês podem perceber, né, é uma discussão prévia ao debate sobre os ordenamentos jurídicos factuais, né, sobre os ordenamentos jurídicos empíricos. Né? Se vocês pegam, por exemplo, os trolley problems, né, o problema do bonde, né, da Philippa Foot, é um problema típico da filosofia do direito. Não é à toa que o Michael Sanders, né, nos cursos dele em Harvard, né, ele sempre começa com o problema do bonde. Né? O que é o problema do bonde? Né? Eu posso estar vindo um trem, um bonde, matar uma pessoa, matar 5 pessoas, melhor. Eu posso alterar o curso do bonde para evitar que aquelas 5 pessoas morram. Mas quando eu alterar o curso, vai matar uma. Isso é justo? Então, há todo um debate filosófico em torno disso. Isso é característico da filosofia do direito. Né? Como sustentar argumentativamente, racionalmente, os nossos critérios de valoração. O que é justo ou injusto? O que se sustenta racionalmente com base nessas concepções? Um utilitarista, né, que prevê sempre a maximização, né, das vantagens, entende sempre, né, que as nossas escolhas devem ser guiadas sempre pela maximização dos benefícios, a maximização dos resultados, vai dizer, olha, salvar 5 pessoas é sempre melhor do que salvar uma. Então, eu devo permitir, né, eu devo matar uma pessoa para assegurar que 5 sobrevivam. Um deontologista, né, baseado na ética do dever, na ética da convicção ou da responsabilidade, um kantiano da vida, ele vai entender que não. Ele vai entender que matar uma pessoa é sempre errado. Eu não posso assumir a responsabilidade pela morte de uma pessoa, ainda que para salvar 5. Enfim, esse episódio de Medium traduz maravilhosamente esse dilema e é muito mais divertido. Assistam a série. Para quem gosta desse tipo de porcaria, surrealista, né? É muito interessante, vale muito a pena. E aí a gente pode, só para finalizar, realmente só para fechar, comparar a filosofia do direito, né, com outros ramos das disciplinas propedêuticas, né, ou das disciplinas etéticas. A antropologia, a sociologia, a história do direito, elas vão sempre se perguntar o que o direito tem sido. Quer dizer, o que o direito é na cultura iorubá? O que o direito é na cultura tupi-guarani? O que o direito é na cultura francesa moderna? O que o direito é na cultura brasileira? Né? Como o direito ele tem se desenvolvido historicamente, né? Factualmente. Né? A teoria do direito ela vai se perguntar o que o direito é a partir de uma generalização dos ordenamentos jurídicos empíricos. Aqui dá para fazer um paralelo com a linguística. O que a linguística faz? Né? A linguística ela vai pegar várias linguagens diferentes, né? O português, o alemão, o francês, o tupi-guarani. Ela vai pegar várias línguas diferentes, né? E ela vai tentar extrair dessa diversidade de línguas aqueles elementos estruturais comuns. O que é comum em toda a linguagem? Independentemente da língua específica. Né? Quais são aquelas estruturas comuns da linguagem? A teoria do direito faz a mesma coisa. A teoria do direito ela vai se perguntar, olha, para além do direito brasileiro, do direito japonês, do direito nigeriano, do direito mongol, do direito canadense, do direito peruano, para além desses direitos específicos, qual é a estrutura, qual é o esqueleto comum desses ordenamentos jurídicos? Essa é uma preocupação ainda descritiva, não é uma preocupação prescritiva. É uma preocupação, né? É uma preocupação, vou dizer, empírica. Assim, uma preocupação do linguista é uma preocupação empírica. A filosofia do direito não tem uma preocupação descritiva, ela tem uma preocupação prescritiva, ela tem uma preocupação que não é empírica. Ela está preocupada com o que o direito deve ser. Não é simplesmente quais são os valores, aí nesse caso, né, que determinam o direito tupi-guarani, o direito peruano, o direito colombiano, o direito da África do Sul, o direito do Egito. Não é isso que ela está se perguntando. Ela está perguntando quais os valores deveriam orientar todo e qualquer direito. Tranquilo? Aí eu vou citar só como um exemplo, né, talvez o esforço
recente, né, mais famoso de levantar esse debate, que é uma teoria da justiça do John Rawls, que queima no inferno. Não gosto nem um pouco do Rawls, mas, sem sombra de dúvida, né, uma teoria da justiça, que faz 50 anos esse ano, né, é um dos esforços mais sistematizados, né, das últimas décadas para tentar desenvolver essa preocupação, construir um ideal de justiça que deveria servir como marco para todo e qualquer ordenamento jurídico. Ele não está simplesmente analisando diferentes ordenamentos jurídicos e chegando a uma espécie de mínimo denominador comum do que está presente em todos eles. Talvez essa concepção de justiça que o Rawls está trazendo não esteja presente hoje, factualmente, em nenhum ordenamento jurídico, o que não a torna menos legítima. O que ele quer é estabelecer, com base num debate racional sobre as nossas escolhas de valor, qual deveria ser o ideal de justiça a orientar todo e qualquer ordenamento jurídico, mesmo que esse ideal, hoje, não possa ser observado em nenhum ordenamento jurídico efetivamente, concretamente existente. Vocês percebem a diferença? Não? Sim, vamos lá. Vocês vejam que muita gente confunde, né, teoria do direito e filosofia do direito, mas o propósito é muito diferente. Quer dizer, elas estão partindo de enfoques muito diferentes. A teoria do direito, no fundo, ela está muito mais próxima das dogmáticas jurídicas, um esforço descritivo dos ordenamentos jurídicos, do que da filosofia do direito propriamente dita. Bom, aí, só para fechar mesmo, né, na nossa, duas observações práticas. Né? Primeiro, a avaliação. Para quem está vendo essa aula, né, pela primeira vez, né, para quem não viu a nossa aula anterior, e para quem ainda não leu, né, o plano de ensino, a avaliação desse semestre será um pouco diferente da avaliação dos semestres anteriores. Nós produzimos um formulário, esse formulário já é a prova, ele deve ser preenchido individualmente ou em dupla, são várias pequenas questões. O aluno ele deve escolher 2 dos textos que nós vamos trabalhar, né, ao longo do semestre. Então, a dupla, né, ela vai escolher 2 textos que vão ser trabalhados ao longo do semestre. Aí eu gostei desse texto aqui sobre o Schelling e desse texto aqui da Lélia Gonzalez. Vocês vão escolher 2 textos e, a partir desse texto, você vai responder uma série de perguntas no formulário. E são perguntas, não se enganem, capciosas. Em que sentido? Né? Você vai associar o texto a um filme que ilustra esse texto e vai justificar. Olha, eu escolhi associar o texto da Lélia Gonzalez ao filme do Dr. Gama. Você vai ter que justificar por quê. Depois, associar o texto a uma música. Eu escolhi o texto da Lélia Gonzalez, vou associar o texto da Lélia Gonzalez à música do Racionais MC. E vai explicar por que essa associação. Eu vou associar o texto da Lélia Gonzalez a um conto de ficção da Conceição Evaristo. E eu vou explicar por quê. Então, é um trabalho simples, é um trabalho fácil para ser feito por uma dupla ao longo do semestre, mas é um trabalho trabalhoso. Atentem para isso. Quer dizer, a gente tentou montar o trabalho nesse perfil, né, para evitar algumas coisas que a gente via muito no semestre passado. Gente, nada me irrita mais do que plágio. A única coisa que eu quero é que vocês façam um trabalho seu. Não precisa ser um trabalho brilhante, tem que ser um trabalho seu. Eu sempre vou citar isso, né? Teve uma aluna, alguns semestres atrás, que ela entregou um trabalho maravilhoso. E quando eu vi, era a tradução do inglês para o português de um texto na internet. Eu falei, olha, se fosse um curso de letras, português, inglês, inglês, português, e não um curso de filosofia do direito, você tiraria 10. Infelizmente, você vai ter que entregar o trabalho, porque isso aqui não atende às expectativas, né? Eu quero uma reação original de vocês, a partir do repertório de vocês, né, aos textos que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Há 2 textos que vocês, a dupla, vai escolher, né? Cada aluno escolhe um texto e a dupla vai pensar
a partir dos meus repertórios, dos filmes que eu gosto, das músicas que eu gosto, por aí vai, né? A partir do meu repertório, eu vou tentar reagir a um dos textos da disciplina. Não quero nada mais do que isso. Não tem nada muito elucubrado, né? Nada muito sofisticado. Eu não estou preocupado que você mostre que entendeu a estrutura do pensamento da Rosa Luxemburgo, né? Detalhes específicos da relação entre base econômica e superestrutura e como isso atinge o direito. Eu estou muito pouco preocupado com isso. Eu quero que você reaja ao texto da disciplina a partir das suas experiências, a partir do seu repertório de leitura e de interesse. Né? É só isso. Com isso, você ganha 10. Sem isso, desculpa, pode ser um trabalho maravilhoso, mas se não for um trabalho que você que fez, a gente vai ter algum problema. Murilo é virginiano, o que significa que ele é muito rigoroso nessas coisas. Plágio nunca passa com ele, ele manda voltar sem pudor, e a gente vai mandando voltar e você refazer o trabalho até a gente cansar, ou você se cansar e zerar o semestre. Então evitem fazer isso, porque não é difícil, não tem pegadinhas, já estão no início do semestre com as questões e os textos, né, para fazer o trabalho final. Então, não tem surpresa nenhuma aqui. E estou sendo muito, muito franco. A única coisa que eu quero é uma reação sua, uma reação pessoal, original, a um dos textos da disciplina que você tenha lido. Só isso. Aí, bom, cenas para os próximos capítulos, né? Nós vamos, ao longo do semestre, né, trabalhar um conjunto de autores que eu selecionei porque me pareciam autores representativos de determinados períodos e lugares. Como eu disse, né, a filosofia do direito ela é sempre um esforço racional por refletir sobre a ideia de justiça. E é isso que vocês têm que buscar em todos os autores que a gente vai trabalhar. Para falar de filosofia na antiguidade, eu decidi não selecionar um filósofo da antiguidade, Platão ou Aristóteles, ou um estoico, por exemplo. Eu decidi selecionar uma peça de teatro, uma tragédia grega, que é Antígona, mas que eu acho que ela joga com muitos conceitos filosóficos daquele período, né? E ela permite que vocês tenham um retrato de qual é o ideal de justiça na Grécia clássica. Então, quais são os ideais em conflito, né, de justiça na Grécia clássica? Por isso eu peguei Antígona. Para falar de Idade Média, geralmente eu uso Tomás de Aquino, mas esse semestre eu decidi pegar Dante. Dante, se vocês não sabem, além de grande poeta, era um grande filósofo. Dante escreveu um livro chamado Sobre a Monarquia, que foi, inclusive, analisado pelo Kelsen. O TCC do Kelsen é uma análise, o TCC, digamos assim, o trabalho de conclusão de curso do Kelsen, em sua juventude, né, é um estudo monográfico sobre o texto do Dante, chamado Sobre a Monarquia, que é um texto de filosofia do direito. A análise do Kelsen, cá entre nós, é muito ruim. É ruim mesmo, assim, mostra uma profunda incapacidade de compreender qualquer coisa que não seja o direito contemporâneo, pelo fato de que ele se recusa a pensar em termos de valores. Ele não está preocupado em qual é o ideal de justiça por trás da filosofia do direito do Dante, né? O que torna... Enfim, são as limitações típicas, né, de boa parte dos nossos positivistas, né? Mas, enfim, a guisa de curiosidade, acho que esse livro ele chegou a ser traduzido para o português. Na minha época, na minha graduação, só tinha uma versão em espanhol. Mas ele foi traduzido recentemente para o português, salvo engano, Sobre a Monarquia do Kelsen, né? Ou melhor, o livro do Kelsen analisando a filosofia do direito do Dante. Mas não vai ser isso que a gente vai estudar, não. A gente vai pegar um texto da minha queridíssima orientadora, Karine Salgado, analisando a ideia de justiça por trás da obra do Dante, né? Para falar de filosofia moderna, geralmente eu uso Hobbes, que eu acho que Hobbes é muito ilustrativo, né, dos trunfos e também das misérias da filosofia do direito moderna, né, e dessa ideia de que todo o ideal de justiça é, no fundo, uma mentira, né? Mas eu decidi variar um pouco. Eu selecionei uma autora contemporânea do Hobbes, do século XVII, chamada Margaret Cavendish,
que era uma mulher que escrevia filosofia e, é claro, ela era nobre, então ela tinha uma série de privilégios, né? Mas era uma mulher escrevendo filosofia no século XVII e ela tem toda uma reflexão sobre o direito e o Estado. Ele escreve uma utopia chamada O Mundo Resplandecente, que é uma utopia feminista, ou proto-feminista, digamos assim, né, no século XVII, e eu achei que poderia ser uma base interessante para a gente pensar a filosofia moderna e o ideal de justiça no pensamento moderno. Eu sempre dou uma aula sobre idealismo alemão, antes da pandemia, né, essa aula era sobre Hegel, mas eu decidi dar uma aula um pouco diferente sobre Schelling. Então a gente vai discutir um pouco por que o idealismo alemão. Porque o idealismo alemão é a transição entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E Schelling me parece muito ilustrativo dessa passagem do justnaturalismo moderno para o culturalismo jurídico contemporâneo. Então, por isso eu peguei Schelling, né? E depois a gente começa a trabalhar a partir de um repertório de filósofos contemporâneos, né? A começar pela Rosa Luxemburgo, que me parece muito ilustrativa da tradição marxista. Eu sei que muitos de vocês já terão estudado Pachucanes, né? Em teoria, que é um autor que eu, a bem da verdade, não gosto tanto, mas já terão estudado Pachucanes em teoria do direito ou em direito e marxismo. Então, eu achei que seria mais interessante aqui a gente trabalhar a partir das concepções de direito da Rosa Luxemburgo. Para falar de pensamento decolonial, eu gosto sempre de trazer algum debate sobre pensamento decolonial, ou pós-colonial, descolonial, como quer que definam, né? Anticolonial, né? Para falar de pensamento anticolonial, dessa vez, né, esse semestre, nós vamos trabalhar com a Aimé Césaire, até porque eu já tenho falado há algum tempo, né, em aula, né, nas minhas aulas de filosofia do direito, do Frantz Fanon. Então, quis dar uma variada também, até dar uma colorida, digamos assim, na nossa discussão. Quem quiser me ouvir falar de Frantz Fanon, procure qualquer outro vídeo no YouTube, que tem alguns. Não vou dizer que eu estou enjoado de Frantz Fanon, porque não tem como enjoar, mas não quero parecer padre de uma missa só, né? Então, a gente vai discutir um pouco o Aimé Césaire, que é o pai, né, um dos pais, junto com o senhor, né, do que se convencionou chamar de poética da negritude. O Aimé Césaire é muito interessante, porque ele começa a trabalhar antes do Kelsen, né? Perdão, ele começa a trabalhar antes do Aimé Césaire e ele morre, perdão, antes do Frantz Fanon, e ele morre depois. Depois, né, a gente vai discutir um pouco o Emmanuel Levinas. Levinas é um filósofo lituano, né? Embora tenha escrito todo o seu trabalho em francês. Então, a gente vai discutir um pouco o Emmanuel Levinas, até porque, quer dizer, geralmente eu trago alguém da filosofia alemã do século XX, né? Em geral, Hannah Arendt. Até porque as opções são poucas, né? Do contrário, a gente debateria Carl Schmitt, Heidegger ou Gadamer, né? Que então, entre a opção de trabalhar com dois nazistas, né? Ou trabalhar com Gadamer, que é um saco, achei que seria interessante a gente abordar o Emmanuel Levinas, esse filósofo lituano, que tem uma discussão muito original em diálogo com a hermenêutica fenomenológica. Depois, eu gosto sempre de trazer alguns autores de filosofia brasileira, né, para o curso. Esse semestre será Lélia Gonzalez. Então, a gente vai discutir Lélia Gonzalez, né, a maneira como ela vai dar um tom, né, vai construir uma filosofia do direito a partir de uma série de repertórios, né, do diálogo dela com o feminismo latino-americano, o diálogo dela com a teoria da dependência de cariz marxista, né, o diálogo dela com a psicanálise lacaniana, não dá para ignorar isso. Então, a gente vai tentar mostrar, né, como a Lélia constrói uma filosofia brasileira, né, partindo dessas interlocuções, né? Gente, vou anunciar aqui a presença ilustríssima do professor Adilson Moreira. Que honra para ver o fim da minha aula. Que vergonha. Prazer tê-lo aqui, Adilson. Bom,
ainda no debate sobre filosofia brasileira, né, nós vamos falar um pouco sobre Nelson Nogueira, o Nelson Nogueira Saldanha. É um filósofo que eu, inclusive, cheguei a conhecer num evento há muitos anos atrás, né? Nelson Nogueira Saldanha é um dos grandes representantes da nossa tradição culturalista brasileira, um filósofo muito mais interessante, eu diria, né? Que os meus amigos de Minas não nos ouçam, mas um filósofo que eu considero muito mais interessante do que um Miguel Reale da vida, que vai pensar, quer dizer, um filósofo da Federal de Pernambuco, né? E que vai, nessa condição de pernambucano, vai pensar a cultura jurídica brasileira, né? E construir, de fato, né? Uma filosofia do direito à luz da nossa brasilidade, digamos assim, né? E em diálogo com esses repertórios. Acho que o texto do Nelson Nogueira Saldanha que a gente vai trabalhar é um texto clássico, que é o Jardim e a Praça. Depois, Martha Nussbaum, e aí pensando, né, em autores vivos, né? Martha Nussbaum, que é uma autora que faz um resgate da filosofia aristotélica, né, nos dias atuais e como um esforço de crítica do positivismo, né? E, finalmente, a gente vai encerrar o curso com um filósofo que eu amo e que tem, vamos dizer assim, cada vez mais ocupado o meu interesse, que é o Cornel West. Cornel West é um filósofo americano interessantíssimo, um filósofo que tem críticas muito duras, né, tanto à tradição quanto à tradição crítica, digamos assim. Né? Um filósofo que ele critica de uma forma muito severa, né, autores como Hegel e autores como Schelling, né? Mas também tem críticas muito severas a uma certa tradição marxista com um repertório exclusivamente centrado no Ocidente, ou um repertório que não leva em consideração enfim, a realidade afrodiaspórica e colonial. Então, é um filósofo que me parece muito interessante de trazer à baila, né? Além de ter escrito, né, um livro em conjunto com o meu queridíssimo professor Roberto Mangabeira Unger, né? Adilson agora fez uma careta, tenho certeza. O Cornel West escreveu um livro em conjunto com o Mangabeira Unger, foi, inclusive, em virtude disso que eu acabei me aproximando da obra do Cornel West. Esse vai ser o nosso itinerário. Vocês veem que é um itinerário histórico. Vamos começar na antiguidade e terminar na contemporaneidade, né? A gente começa 2.500 anos atrás e encerra com um texto publicado, enfim, há 5 ou 6 anos. E vai ser um itinerário realmente para a gente tentar ter um painel o mais amplo possível de como, né, ao longo do tempo, essa relação, né, esse esforço para pensar teoricamente sobre a ideia de justiça, ele vai se transformando e ele vai assumindo tons diferentes, né, em épocas diferentes e em países, territórios diferentes, né? E a nossa preocupação vai ser sempre essa, né? Vai ser tentar mostrar como a partir de um determinado contexto, por exemplo, o racismo na cultura norte-americana atual, ou a crise da Grécia clássica no fim do século V, né? Como a partir de um determinado contexto, determinadas concepções desse valor que é a justiça, elas vão sendo fabricadas, né? Tranquilo, gente? Sim? O Fabiano comentou, né? Professor, acho que seria interessante pensar a possibilidade de inserir alguma obra do Clóvis Moura nos próximos semestres, fazendo par com a Lélia. Sim, o Clóvis Moura é muito interessante, é muito interessante. É uma boa sugestão, assim como o Abdias, né? A questão é só, como é que eu vou dizer, recortar no trabalho desses autores, é uma coisa que eu ainda não fiz, né? Um texto específico, né, que traduza uma concepção de justiça propriamente, né, uma reflexão específica sobre justiça. Em Lélia foi mais fácil, digamos assim, né, até pelo fato de que eu tenho mais leitura da Lélia do que do Clóvis ou do Abdias, né, então era mais fácil situar no corpus teórico dela, né, uma reflexão específica sobre como a ideia de justiça se insere, né. Vamos dizer assim, no sistema teórico da Lélia Gonzalez, né, para falar em sistema, no sistema teórico da Lélia Gonzalez, foi relativamente fácil identificar
onde um debate sobre justiça e sobre filosofia do direito, em certo sentido, ele se insere. Tranquilo, gente? Podemos fechar? Bom, é isso. Eu agradeço imensamente a atenção. Peço desculpas por ter, de novo, né, ultrapassado o meu tempo. Aliás, eu desconfio... desconfio que já esteja roubando o horário, né, do professor da próxima aula. Mas, de qualquer forma, é isso, gente. Estou às ordens e podemos encerrar. Deixa eu finalizar a gravação aqui. Aí, enfim, quem tiver mais perguntas e tal, para além da gravação, eu estou à disposição. Deixa eu fechar aqui.